Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar na sua totalidade o seu coração hoje. Deus é um Pai bondoso que nos ama, que nos ensina, que nos prepara para processos de amadurecimento, e é sobre isso. Sabe, nós temos uma história aqui muito rica sobre preparo. Não é ausência de Deus, não é o nunca de Deus, mas é sobre esperar, sobre viver o propósito, sobre entender e abrir o seu coração para verdadeira adoração, para verdadeira entrega. Nós temos aqui uma palavra muito conhecida, está lá em 1 Samuel 1, que vai retratar sobre o coração de Ana. Eucana era um homem que ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E a gente vê aí o desenrolar de um cenário, de um coração aflito, que era o coração de Ana, por um propósito que até então era só dela. Enquanto isso, a gente vê aí Penina martirizando, causando dor ao coração de Ana pelo fato do seu ventre ser estéril. Mas tem uma palavra aqui, tem um versículo aqui nesse texto que nos leva a pensar de forma diferente. Aqui não era um castigo. O ventre, a madre de Ana não estava fechada porque ela estava sendo castigada, mas sim porque Deus tinha um propósito maior. E a gente vê aqui que o texto ele diz que foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. Está aqui no versículo 5 que diz, porém a Ana, a gente vê aqui que Eucana ele subia todos os anos para ofertar ao Senhor. E ele levava suas esposas e filhos. E quando ele ia dividir, era a porção do sacrifício, quando ele ia dividir essa porção às suas mulheres e esposa, a Penina ele dava a porção e ele dava também aos seus filhos. Mas o texto diz que porém a Ana ele dava uma porção excelente, porque ele a amava. E segue-se, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Muitas das vezes nós estamos diante de uma circunstância, estamos diante de um momento nas nossas vidas aonde Deus está em silêncio por algo que nós ansiamos ter. Eu imagino aqui Ana orando por anos pelo filho, mas até então esse filho era para ela. Então a gente vê aqui o trabalhar de Deus. Quando Deus fecha uma porta, porque o texto diz que Deus encerrou a madre de Ana, é porque Deus está trabalhando por algo maior. Esse algo maior pode ser não, começa no nosso interior.
começa de dentro para fora. Deus estava trabalhando no coração de Ana. E algo assim que me chama muito a atenção é a persistência de Ana. Mesmo no silêncio, ela continuava orando. E eu entendo aqui que quanto mais Ana orava, mais ela era transformada, mais ela era moldada, mais ela era preparada, ao ponto de um dia, um ano desses, Ana subiu. Mas Ana subiu e Ana fez uma oração diferente. Ana fez uma oração diferente. E aqui no versículo 11 diz o seguinte. Eu vou ler o versículo 10, porque diz que Ana, ela orou ao Senhor. E ela tinha uma amargura de alma. Mas ela chorou abundantemente. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se tua benignidade atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ela fez ali por muito tempo essa oração. Então, às vezes, o não de Deus, ou esperem mais um pouco, nos ensina paciência, perseverança e fé. Ana amadureceu com o tempo. Enquanto Ana esperava, o coração dela era moldado. Enquanto Ana esperava, Deus ia trabalhando no coração de Ana. E não era mais, a oração de Ana não era mais por vaidade, mas era agora por um propósito espiritual muito maior. Você está entendendo como você tem orado? Como está o seu coração? Qual é a motivação da sua oração? Deus nos leva a um tempo de preparo. É para a nossa vaidade? É para o nosso contentamento? É para o nosso ego? Ou é para a glória dele? Nós vemos aqui, que não era mais por vaidade. Ana não estava mais orando por vaidade. Ana não estava mais orando para passar ali para Penina, que agora ela também era mãe. Mas havia uma essência muito maior no coração de Ana: agradar ao Senhor. Deus vê além das nossas forças. Deus vê além da nossa dor. E Deus conhece o futuro. E todas as coisas cooperam para o louvor da sua glória. Então nós precisamos entender isso, que não é nunca, é aguarde. Talvez já tenha algum tempo que você tenha orado pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, por uma porta de emprego. Mas qual é a motivação do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? Que nós possamos analisar isso e não desistirmos, mas perseverar.
Deus, porque nós vemos aqui, né, Ana com uma resposta diferente quando o profeta Eli indaga sobre o tempo em que ela está ali só balbuciando com os seus lábios, mas o seu coração, ele gritava por dentro. E ela diz: porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana havia entendido, Ana havia se colocado nesse lugar do propósito. E ele diz para ela: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição, a sua petição. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O coração de Ana havia mudado. O coração de Ana estava ligado ao propósito de Deus. Que hoje o Senhor possa nos levar para este lugar. Que a nossa oração hoje, ela mude de rota. Não é mais para mim. Não é mais para o meu ego. Não é mais para a minha satisfação. Não é mais para a minha vaidade. Mas é para um propósito maior. É para um propósito espiritual, é para um propósito do reino. Que nós possamos abrir o nosso coração, assim como Ana, e levar as nossas súplicas ao Senhor com um propósito espiritual, para abençoar o reino de Deus aqui na terra, para fazer com que a gente entenda que Deus é maior e melhor até mesmo do que um filho. E Deus honrou a oração de Ana, porque depois de Samuel vieram outros filhos. Aleluia! Não era castigo. Deus só estava preparando Samuel. Deus só estava preparando o profeta Samuel. Deus está preparando algo. Deus está preparando algo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E o nosso coração precisa estar ligado a esse propósito. Que você hoje possa se alimentar, tirar a tristeza do seu coração, mudar o seu semblante, entendendo que Deus é maior e que pode fazer coisas que nós nem imaginamos. E eu quero te convidar a orar. Querido Deus, Pai, Senhor, no nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a essa criança, aonde essa mensagem chegar, ó Deus. Alguém que necessite, ó Deus, de uma resposta. Alguém que hoje talvez esteja com um nunca ou um não impregnado no seu coração. Mas que a motivação, ó Deus, da oração e da necessidade dessa pessoa seja unicamente o Senhor, para engrandecer ao Senhor. Pai, que a alma dessa pessoa, Deus, que as emoções dessa pessoa, que o coração dessa pessoa seja, ó Deus, bombardeado por uma satisfação em honrar ao Senhor. E o Senhor que vê e que sabe de todas as coisas possa, ó Deus, trabalhar, Senhor, no íntimo dessa pessoa, para que o aguarde mais um pouco,
seja um tempo de preparo, ó Deus, para as nossas vidas. Pai, que o Senhor alcance, Senhor, o íntimo do nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, fazer assim como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E que o Senhor possa, ó Deus, entrar, Senhor, no profundo das nossas emoções e trabalhar, Senhor, aonde se fizer necessário, para que a gente chegue a este lugar, a esse entendimento de que tudo é para o louvor da Tua glória. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa e que o seu semblante possa mudar, acreditando que Deus é um Deus que faz coisas inimagináveis. Deus é contigo.